Bom dia Wadson, bom dia a todos aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Nós estamos hoje na Secretaria do Meio Ambiente aqui do município de Orlândia. E do meu lado, o secretário do Meio Ambiente, Gustavo Zordan. Nós vamos falar hoje a respeito das queimadas que estão acontecendo aí com bastante frequência. Inclusive, Gustavo, esta semana parece que bateu o recorde, né? Nós tivemos aí uma queimada de grande proporção. Me parece ter sido uma queimada de cana de açúcar, mas todo mundo sabe que a fumaça, as cinzas, elas invadiram a cidade. Então, muita reclamação, principalmente as pessoas que têm problemas já de respiração, com o tempo seco, enfim. Então, eu gostaria de saber como o meio ambiente lida com essa situação, se tratando de uma queimada não urbana, né? Mas uma queimada que acontece ali na zona rural. Bom dia, Zordan. Bom dia, Sérgio Maia. Bom dia, meu amigo Wadson Martins. É um prazer estar falando com vocês aqui na Orlândia Rádio Clube novamente. E para poder, Sérgio, pontuar isso que está acontecendo na nossa região com relação às queimadas. É muito triste. Infelizmente, a gente vive uma época muito seca. Inclusive, eu estava vendo no jornal, se não me engano, o Ribeirão Preto já está com quase 100 dias sem chuva. Nós tivemos aí um chuvisqueirinho nesse final de semana que ajudou a amenizar um pouco, porém ainda está muito seco, a umidade do ar muito baixa. Então vamos lá, pontuando o problema das queimadas na zona rural. Toda queimada na zona rural, ela não é competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente aplicar qualquer tipo de multa. Porque eu fui muito cobrado na data do dia 25, que aconteceu uma queimada de grandes proporções ali para trás da gruta, sentido Morragudo, que foi uma loucura ver aquilo tomou as redes sociais, inclusive foi matéria no jornal da IPTV à noite, e é uma coisa que a gente fica preocupado, porém não compete ao município ou à Secretaria do Meio Ambiente Municipal aplicar qualquer tipo de sanção. Nós precisamos lembrar que Orlândia ela é rodeada por uma 95% de cana de açúcar. A cana, nessa época, ela se torna, vamos falar assim, um vegetal altamente combustível, ele de fácil combustão. Então, qualquer pessoa que passar ali e jogar uma bituca de cigarro, ou mesmo aquele que por maldade pôr o fogo vai ser de proporção gigantesca. Nós não podemos esquecer que todas as usinas possuem os caminhões de combate a incêndio. Então, assim, é um trabalho feito em conjunto, porém, nessa época é difícil de controlar. E a gente fica triste, porque a gente sabe que isso tem um dano ambiental grande, porém, na hora que você vai ver, quem realizou aquela queimada nunca foi a usina, porque que interesse que a usina vai ter de queimar uma cana que ela não vai aproveitar? Ou que interesse que o proprietário da fazenda vai ter de queimar uma cana que ele não vai ter um retorno dela? Então, assim, que as pessoas pudessem entender, eu sei que na hora do desespero, justamente por estamos vivendo um momento de uma pandemia muito grave, que onde um dos seus sintomas graves é a parte respiratória. Então nós temos aí pessoas se recuperando de Covid, nós temos crianças recém-nascidas, nós temos idosos com outros problemas de saúde, porém, infelizmente, a Secretaria do Meio Ambiente fica de mãos meio atadas por conta de uma legislação federal. Então, assim, aquela pessoa que vê uma queimada numa área rural e quiser fazer uma denúncia, que quiser relatar o que ela está fazendo, ela tem que fazer isso diretamente ao IBAMA. E o IBAMA disponibiliza um telefone que ele chama de linha verde, que as pessoas podem estar ligando lá e fazendo as suas denúncias, que é o 0800 61 80 80. Agora, quando se fala em queimada urbana, em terrenos, aí é diferente. Por quê? Aí, dentro do município, aí sim é responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente estar acompanhando, junto com o Departamento de Fiscalização, e gerando multas pesadas para o munícipe que limpa seu terreno e põe fogo. Ô Gustavo, eu tive a impressão de que na zona urbana diminuiu-se as queimadas em terrenos. Não sei se foi impressão minha, mas vocês têm recebido muitas reclamações, muitas denúncias nesse sentido? Serginho, diminuiu por conta do seguinte: a multa é pesada.
Parece que não, mas hoje uma multa aí, se você pôr fogo num terreno, ela pode chegar até R$ 1.200. Então existem outras formas de você limpar o seu terreno. Então você que tem um terreno, na hora de limpar, não faça aquela que a gente chama de leira, alguns lugares chamam de fogueira, não junta tudo no meio do terreno e ateia fogo não, porque se o fiscal ver, ou se alguém denunciar, vai ter a multa e a multa é pesada. Isso não é que a secretária quer penalizar, não, é um crime ambiental. E todo crime ambiental está passível de uma penalidade. Então, sim, realmente houve uma diminuição. Eu acredito que é por graças a vocês também da mídia, que nos abre a possibilidade de estar orientando a população. Existe N formas de você limpar um terreno. Você faz lá, capina ele, se tiver algum material reciclado, tem a Copperlol que vai lá e retira. Então, assim, não tem necessidade de se atear fogo num terreno. Então, aquelas pessoas que virem alguém ateando fogo em terreno, colocando fogo em lugar urbano, que não pode estar acontecendo aquilo, é só ligar no 3820-8226, que é o Departamento de Fiscalização, onde se diz respeito às queimadas urbanas. E lá você vai poder fazer sua denúncia anônima, o Departamento de Fiscalização vai no local e vai registrar a multa para o dono do terreno. E depois não adianta vir com aquela... O que eu mais recebo aqui, Sérgio, uns recursos de queimada de terreno é o seguinte: não fui eu que pus fogo, foi meu vizinho. E aí você me pergunta, e como é que você faz isso, Jordan? Como é que você resolve isso? Não tem jeito de resolver. A partir do momento que você é dono do terreno, você tem que zelar dele. Se o vizinho pôs fogo é porque tinha mato alto. Se você tivesse roçado ele, limpado ele, não tinha lugar para o vizinho pôr fogo. Agora, quando realmente se trata, às vezes, de uma briga de vizinho, e o outro vai lá e põe um fogo para poder penalizar o outro, joga um entulho lá dentro e põe um fogo, aí nós temos a delegacia de polícia aqui de Orlândia, que quem se sentir lesado pode estar indo lá fazer um boletim de ocorrência, encaminha isso para a gente com recurso, para a gente poder analisar essa penalidade. Ô Gustavo, só para a gente entender melhor, quando acontece um incêndio, seja ele na zona urbana ou na zona rural, sempre vem aquela pergunta se o incêndio foi criminoso ou o incêndio foi provocado pelo próprio dono, porque de repente ele tem o interesse ali de resolver o problema da sujeira e bota fogo no mato para tentar livrar, né, ou resolver o problema de uma forma mais prática, né? E na zona rural não é diferente. Muitas vezes não se sabe se o incêndio foi criminoso ou se o próprio dono da cana-de-açúcar botou fogo, né, para facilitar o corte. E como que você vê isso? Como que você entende que tem acontecido, que tem prevalecido nesse sentido? O fogo na cana hoje para o corte ele é proibido, né? Hoje já não pode mais. Salvo engano, eu acho que é uma lei desde 2010, salvo engano. E pode ser que algum agrônomo aí, alguma pessoa me corrija, mas eu sei que hoje não pode mais. E o que acontece? Quando a pessoa põe fogo na cana para corte, quando colocava, é quando a cana já está madura, quando a cana está pronta para ser colhida. As canas que nós estamos vendo queimar aqui nessa época são canas jovens, canas que ainda não estão no seu ponto, vamos falar assim, ideal de corte. Então eu acredito sim que pode ser um incêndio acidental, uma pessoa que passa e joga uma bituca de cigarro, alguma coisa, ou um incêndio criminoso, mas não do dono da cana e nem no dono da usina. Às vezes uma pessoa que trabalhou para aquele fazendeiro e saiu, ou às vezes uma pessoa que trabalhou na usina e saiu, e assim, porque é difícil a gente acreditar, porque o custo é muito alto para um plantio de cana, tanto para a usina, quando ela arrenda de alguém, como para o produtor, quando ele planta por cana própria, né? Ele planta sua própria cana. Então eu não consigo entender ele atear fogo numa cana ainda jovem, que ele não vai ter o aproveitamento daquela matéria. Agora, o que a gente vê muito, até eu estava vendo uma análise ontem na IPTV, a USP vai fazer um estudo que a partir de uma certa umidade do ar, a cana se torna um material tão combustível que qualquer tipo de faísca ela já pode pegar fogo, por conta da palha. Então, assim, eu não acredito na parte rural, eu acredito que vamos falar em 80% dos incêndios aí, eles são acidental.
e criminoso, não do dono da área. Agora, o que a gente já vê na área, na esfera municipal, é muito incêndio realmente para limpeza. A pessoa deixa acumular aquele mato que vem das águas, tudo da época mais úmida do ano, e agora chega, não sei porquê, o Filho de Cristo resolve pôr fogo numa época dessa. E aí que é onde gera todos esses problemas. A gente presta, às vezes, algumas orientações, aquelas pessoas que querem fazer a limpeza desse terreno, porém, a gente novamente deixa aqui a informação que é importante isso, que eu acho que tem que entrar na cabeça das pessoas, Serginho. A parte rural não compete ao município fiscalizar, compete ao IBAMA. Município toma conta da parte de IPTU, parte de ITR é IBAMA. Se as pessoas conseguirem entender isso, a gente já está conseguindo passar o recado. Nós estamos conversando com o secretário do Meio Ambiente aqui do município de Orlândia, Gustavo Zordan. Para encerrar, Zordan, algo mais para acrescentar? Olha, Serginho, assim, a gente pede para que aquelas pessoas que estão querendo fazer a limpeza dos seus terrenos, que procurem a maneira correta. Se tiver algum material que entenda que é reciclado, entre em contato com a Cooperlol para estar podendo fazer essa coleta. Aqui na Secretaria do Meio Ambiente, existe várias pessoas que estão capacitadas pela Secretaria para fazer esse tipo de limpeza. E aproveitando a oportunidade, Serginho, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento à população de Orlândia. Aumentou muito os pedidos de poda de árvore e supressão de árvore. Quer dizer que as pessoas estão entendendo da importância da legalidade, de fazer isso dentro da legalidade. Agradeço a imprensa também que faz essa divulgação, porque antes assim chegava muita multa aqui para mim de poda sem autorização, supressão sem autorização, e agora isso tem aumentado bastante. É sinal que as pessoas estão confiando no trabalho da Secretaria e o recado da Secretaria está chegando até o munícipe. Eu agradeço novamente a oportunidade, me coloco sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tanto aqui na Secretaria como aí na rádio junto aí. Um abraço e muito obrigado. Ok, muito obrigado. Nós conversamos então com o secretário do Meio Ambiente aqui do município de Orlândia, Gustavo Zordan. Bom dia, é com você, Adson.